Primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o que é o conceito de deficiência. A deficiência, ela foi regulada pela Lei Complementar 142 de 2013. Essa lei regulamenta as condições que devem existir para que haja ali o reconhecimento da existência da deficiência. Então, o primeiro ponto é que deve ser comprovado uma existência de um impedimento a longo prazo. O longo prazo que é estabelecido é pelo menos um prazo de 2 anos. E essa deficiência, né, esse impedimento, na verdade, ele tem que ser ligado às questões de natureza física, intelectual, sensorial, mental. Então, deve ser reconhecido a existência desse impedimento a longo prazo. Outro ponto que é considerado, além dessa situação, né, da existência do impedimento, são as condições dessa pessoa com a sociedade. Então, deve ser reconhecido de que esse impedimento traz para a pessoa uma desigualdade de condições em relação às demais pessoas da sociedade. Então, tem que haver o reconhecimento, né, ali, de que não haveria esse pé de igualdade em questão da vida cotidiana, em questão da realização de vários atos, inclusive, por exemplo, né, no mercado de trabalho, com as pessoas que não têm esse impedimento a longo prazo. Então, para que haja o reconhecimento da deficiência em relação à previdência, por exemplo, né, é necessário que a pessoa passe por uma perícia biopsicossocial, onde vai ser analisado as condições físicas da pessoa, né, ao impedimento, que poderia ser físico, intelectual ou mental, o reconhecimento ali dos efeitos que isso traria para a pessoa em condições sociais. Então, havendo o reconhecimento desse impedimento e o efeito desse impedimento em relação à sociedade, é possível que haja o reconhecimento da condição de deficiência. E aí, para a Previdência, ela ainda deve ser classificada. Ela pode ser classificada como leve, moderada ou grave, e isso vai impactar no que diz respeito à concessão de alguns benefícios das pessoas com deficiência. Outro ponto que deve ser esclarecido é que a deficiência, ela não é igual à incapacidade. A pessoa que tem a deficiência, ela não está incapaz para exercer atividades laborais. Então, o diagnóstico ali, o reconhecimento da existência não faz com que a pessoa não possa trabalhar. Ela pode trabalhar, né? E existem também vagas que são reservadas para pessoas com deficiência. Então, os benefícios por incapacidade, eles não são concedidos para as pessoas com deficiência, são concedidos para pessoas que possuem incapacidade. As pessoas que têm a deficiência têm benefícios específicos. Feitas essas considerações, nós vamos passar para os principais benefícios. O primeiro, acredito até que é o mais conhecido, é o BPC-LOAS. A previsão de concessão do benefício para pessoas com deficiência e que se enquadrem no requisito de miserabilidade. O que seria esse requisito de miserabilidade? O requisito de miserabilidade é ali o grupo familiar da pessoa que possui, todo mundo ali ofere um tipo de renda. Essa renda dividida para todas as pessoas não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. Então, a renda per capita do grupo familiar é de até um quarto do valor do salário mínimo. A pessoa precisa ter o cadastro atualizado do CadÚnico. Essa atualização tem que ser feita de 2 em 2 anos e também é um requisito para que haja concessão e manutenção do benefício ao longo do tempo. O outro benefício é o benefício inclusão. Ele é voltado para pessoas com deficiência que recebem o BPC-LOAS. Nesse caso, o benefício inclusão ele é no valor de metade do BPC-LOAS, então metade do valor do salário mínimo. E é devido para as pessoas ali que trabalham. Então, a pessoa com deficiência que recebe o BPC-LOAS e passa a trabalhar em um dado momento, ela tem direito ao benefício inclusão, no valor de metade do que ela recebia, metade do valor do salário mínimo. Mas, para a concessão desse benefício, ainda devem ser respeitados os mesmos requisitos para a concessão do BPC-LOAS, que quais são, que eu já tinha informado no benefício anterior, que é a existência da incapacidade e o preenchimento do requisito de miserabilidade. Outros benefícios possíveis são as aposentadorias.
Só que para a concessão delas é necessário que a pessoa recolha para o INSS. Havendo o reconhecimento da deficiência, é possível a concessão da aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição, previstas na Lei 142 de 2013. A aposentadoria por idade requer 60 anos do homem e 55 anos de idade da mulher e 15 anos de tempo de contribuição. Só que é necessário que haja o reconhecimento da deficiência durante todo esse período. A concessão da aposentadoria por idade exige que a mulher com deficiência tenha 55 anos de idade e o homem com deficiência 60 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Nesses 15 anos, tem que haver a comprovação da existência da deficiência. O outro benefício que pode ser concedido de aposentadoria é a aposentadoria por tempo de contribuição. Para a concessão desse benefício, não é exigido nenhuma idade mínima. O único ponto, que deve ser comprovado é o tempo de contribuição. Para a concessão desse benefício, é muito importante, igual eu disse lá atrás, que a pessoa passe pela perícia biopsicossocial. Ali vai ser reconhecida a existência da deficiência e o grau da deficiência, porque é isso que vai determinar o tempo de contribuição necessário para o benefício. Então, se for reconhecido a condição, a existência ali de uma deficiência leve, é exigido 33 anos de tempo de contribuição do homem e 28 anos de tempo de contribuição da mulher. Se reconhecida a deficiência no grau moderado, aí é exigido do homem 29 anos de tempo de contribuição e 24 anos de tempo de contribuição da mulher. Agora, se reconhecido no grau grave, o tempo de contribuição ele é mais reduzido. Para o homem é exigido 25 anos de tempo de contribuição e da mulher 20 anos. Então, havendo reconhecimento ali da deficiência a partir da realização dessas perícias, que é um requisito, inclusive, deve ser ressaltado isso, que é um requisito essencial à realização dessa perícia, é possível a concessão desses dois benefícios previstos pela Lei 142 de 2013. Agora, outro benefício que é importante a gente destacar é a pensão por morte. Nesse caso, a pensão por morte ela não é concedida para quem contribui para o INSS, e sim para os dependentes da pessoa que contribui. Então, por exemplo, um pai, ou uma mãe que possua um filho onde houve o reconhecimento ali da existência da deficiência, esse filho vai ter direito a uma pensão por morte por ser um dependente previdenciário desse pai ou dessa mãe que por alguma fatalidade ali deixou de estar presente. Nessa situação, se o filho for menor de 21 anos, a concessão do benefício de pensão por morte. Nesse caso, não é exigido uma comprovação de dependência econômica do filho em relação aos pais, e o benefício da pensão por morte vai ser concedido no valor de 100% da aposentadoria que o pai ou a mãe recebia no momento do óbito. Caso o pai ou a mãe não estejam aposentados na data do óbito, o que o INSS vai fazer para calcular o benefício? Ele vai calcular qual o valor da aposentadoria por invalidez que a pessoa teria direito na data do óbito, e em cima desse valor, o dependente previdenciário, ali o filho, com deficiência, teria direito a 100% do valor desse benefício. É importante colocar que a existência da deficiência, ela tem que ser reconhecida em data anterior ao óbito do pai ou da mãe. Agora, se o filho for acima, tiver mais de 21 anos, é necessário, que exista o reconhecimento também da deficiência, que a deficiência seja reconhecida a sua existência numa data anterior ao óbito, mas é necessário que haja a comprovação da dependência econômica do filho em relação ao pai ou à mãe que não está mais presente. Então, é possível a concessão do benefício de pensão por morte. Vale ainda ressaltar que a concessão do benefício vai ser mantida enquanto perdurar a existência da deficiência. Então, se em algum momento deixar de existir a deficiência, o benefício é cessado. Se o filho for menor de 21 anos, o benefício ele não é cessado, porque permanece sendo pago até os 21 anos, mas o cálculo do benefício muda, deixa de ser 100% do valor da aposentadoria. Outro ponto é que no início do vídeo nós explicamos qual é a diferença do conceito de deficiência para invalidez.
A deficiência não é igual à invalidez, porque uma pessoa com deficiência não é inválida, né? A invalidez, na verdade, ela é reconhecida pela existência de incapacidade, sendo ela permanente. Então, havendo ali, né, uma progressão da deficiência, ou então a aquisição da pessoa com deficiência de alguma doença que a torna incapaz para exercício das atividades laborativas, pode haver ali uma concessão de uma aposentadoria por invalidez. Hoje, né, o nome dela é aposentadoria por incapacidade permanente, onde o INSS ele tem que reconhecer que existe uma condição de incapacidade e que ela é permanente. A pessoa não poderia mais exercer atividades laborativas. Aí agora a gente tem outros direitos. A gente sai do campo da previdência e vamos para outros direitos que as pessoas com deficiência possuem, né, conforme a legislação. É possível, por exemplo, a concessão de meia entrada, isenções fiscais na questão de compras de carro, questão de IPI, PVA, tem descontos em voos, gratuidade em transportes públicos. Então, é sempre importante, né, procurar ali quais são os seus direitos, procurar advogados que são especialistas sobre o tema, para que seja respeitado e resguardados todos os seus direitos.